Ah, damas, a primeira forma de Adão, anátema, pineal, protetor elemental, aura e muito mais. Eu vou ter que ter um talento muito especial para intercalar esses assuntos que vieram com insights profundos. O que a gente pode trazer como origem é que a forma mais primitiva que existe hoje, né, como registro da natureza, ainda viva, né, não teve um estado de extinção, é a dita água viva. Onde a água viva mora? Nos fundos dos mares. Como pode algo tão frágil aguentar tamanha pressão? A água viva é o símbolo da origem seminal. O primeiro sêmen cósmico tinha o formato desse arquétipo. Tanto que, se for fazer uma analogia na biologia, não é mais nada além do que um inseminador do mar, né? Serve de alimento, tudo mais. Mas o que acontece com a água viva? A água viva, ela tem autoproteção. Então, quando o clarividente vai atrás do seu intercessor elemental, então eu vou contar um fato. Essa noite passada eu queria entrar em contato, né? Eu queria saber que arquétipo é esse, que formato é esse, o que é isso. Até eu queria saber realmente se isso existe, né? Um protetor, isso que chama de anjo da guarda. Temos um anjo da guarda, dito pelo esoterismo, no mundo etérico. E temos um que é mais pessoal, né? Mais antropomorfo, que é, na verdade, um anjo mesmo, né? Um ser com aspecto humano e asas de pássaro. Isso é um arquétipo, um símbolo. Não que a consciência tenha que ter essa forma. Mas no mundo arquetipal, etérico, vital, isso que anima o corpo físico, faz sentido esse arquétipo. Porque o vital, ele é ectoplasma, é um tipo de água-terra. É o corpo vital. Tudo que pertence à terra. Porque a terra ela é semi-etérica, ou seja, ela é terra, ela é física e ao mesmo tempo etérica. Nós temos os paraísos terrestres, que são os paraísos elementais. Mas isso não está só lá fora, isso está dentro. Na verdade, percorre o aura. Você já deve ter visto vídeos em que pessoas em cenas extremas escapam da morte física, assim, num relapso, né? Por frações de segundos ou por milímetros. Escapam da fatalidade. Por quê? Porque esse arquétipo ele segura os arquivos do tempo de cada um. Então, na minha experiência, tenho sonhos, né, inconscientes, de repente começa a clarear e já está quase na hora de eu me levantar para ir para o meu esforço cotidiano, né, trabalhar com a consciência física. Momentos antes, né, da alma se ligar ao corpo e a consciência voltar para o corpo, eu percebo uma imagem muito parecida com essa aqui que eu encontrei no Google, mas muito mais radiante. Começou num ponto de luz, daí que faz nós, os experimentadores, os praticantes, a perceber que a consciência ela não tem uma forma definida. Começa num ponto de luz e se tornou isso aqui. Isso estava diante de mim no meu aura. O ralo vital da minha própria existência que eu mesmo contemplava. Eu vi, pô, estou vivo, olha, eu tenho energia ainda vital, não estou à beira, né, do colapso, o que a gente chama de morte.
Mas esse elemental, se você procurar nos arquivos ontológicos a origem dos seres, você vai saber de uma vez por todas que um dia você foi assim. E isso agora toma papel de protetor da sua forma, protetor da sua vitalidade enquanto o tempo não chega ao seu término. E foi a primeira, isso está dito em letras de ouro, numa caixa onde se nasce apenas uma vez. Esses pseudos nascimentos ou subnascimentos aqui são sequenciais, né, papéis, mas é o primeiro formato que Adão teve. Também vamos falar da pineal e da origem do coração, né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele vem com um estudo muito importante dentro dessa área, em que ele diz que a pineal ela não é uma produtora de sono. A pineal, na verdade, ela produz DMT, dimetiltriptamina. A monoamina no intestino, imagina, é como se você, quando ingerisse uma substância alucinógena, ela chegasse no estômago e o estômago e o fígado conseguisse ter o poder de quebrar essas moléculas e o efeito não ser, né, operante. No corpo, esse metabolismo natural é o que impede de você estar o tempo todo vendo tudo. Porque a ignorância faz parte do esquema. Você não veio em corpo físico mesmo para ver. Se você está vendo alguma coisa no plano físico materializada que não é daqui, você e aquilo que está vendo estão doentes, literalmente. Tem alguma coisa errada, porque são planos que estão experienciando frequências diferentes. Não há por que um invadir o espaço do outro. Dr. Sérgio Felipe também, né, eu estou citando aqui, porque é um estudo muito importante para nós, né, que somos buscadores, que no estudo dele, ele estudando os túbulos neurais, através da anestesia geral, ele descobriu que os elétrons que percorrem os tubos dando sinapses, eles desapareciam. Quando passava o efeito anestésico, os elétrons retornavam. Olha só a experiência da superfenda lá na Cerne, na Suíça, né? É o mesmo padrão, né? É tudo igual, com algumas exceções. Então, essa pineal, né, fazendo um desenho entre o meio da sobrancelha e a antiga moleira da criança, se você pegar um triângulo não, um quadrado equilátero, a ponta inferior esquerda é exatamente onde está no centro do seu cérebro. O interessante é que quem trabalha essa glândula, ele primeiro deve trabalhar o chakra frontal. É o chakra frontal que manda, filtra, traduz para mandar para a pineal, como acontece, né, agora eu narrando para vocês algo que aconteceu, né, pela manhã, antes de acordar. Porque o chakra está fora do corpo, traduz a imagem, manda como sinal, como impressão, a pineal entende e a DMT joga e faz a imagem. A DMT não é um alucinógeno, ela é um produtor de imagens e a pineal é apenas uma antena solar lunar. Ela só avisa quando é noite e dia. Produzindo triptamina, a triptamina se desdobra em melatonina, o hormônio do sono, daí aí sim, e endorfina. E a endorfina ainda se desdobra em serotonina. Endorfina é aquela, né, o hormônio da alegria. E a serotonina, quando você tem um ferimento, tudo mais, inclusive a serotonina é jogada em níveis cavalares em acidentes fatais, para que aquela pessoa não sinta, né, uma dor imensurável, insuportável e acabe a sua vida pior do que os eventos, né, que não estavam sendo esperados, imprevistos.
E também diz o mesmo doutor sobre o coração, e eu vou complementá-lo, eu não vou corrigi-lo, só complementação. Que o coração, segundo os insights que vêm dele, ele mesmo sendo acadêmico, ele diz que, poxa, de onde é que sai um impulso para que um coração bata do nada? Né? Você não tirou um pedaço do coração da mamãe e do papai para fazer ali, né, uma derivância para que autonomamente esteja batendo. Doutor Felipe de Oliveira, olha, um acadêmico, completa o seu estudo afirmando: é impulso divino. E eu ainda completo, né, como eu tinha dito, que no mundo mental, né, na quinta dimensão, quando você sai de um corpo, você também pode sair do outro. Você não está preso, a consciência não está presa, como o velho Freud dizia, né? Falava das feras internas como se fosse um comportamental. Já o Jung, né, e vocês devem saber, quem estuda a psicanálise, que o mundo, mesmo o mundo academicista que vivia Jung, ou Jung, não é o mesmo do vovô Freud. E eu chamo o Freud de vovô da psicanálise, porque na verdade o pai da verdadeira psicanálise acaba sendo o Jung, porque o Jung trouxe os aspectos exotéricos. Alguns dizem que religiosos, que não ajudaria muito, mas Freud parou na ciência sem consciência. Né? O velho Freud, viciado em drogas, né, libertino, com muito medo de morte. Né? Como é que poderia, nessa época, né, tão terrível, ali começo de século, um ser que tem medo da morte lidar com morte e fumar um charuto atrás do outro? Né? Não é crítica, gente, mas é para a gente fazer, né, um diagnóstico do que a gente poderia perder tempo ou não. Então, analisando isso na minha experiência pessoal, como eu falei lá do formato do intercessor, do protetor, você sabe que tem coisas às vezes que lhe livra, né? Então, por exemplo, se houver algum ataque psíquico, qual é o símbolo da água viva? Pegue como símbolo, tentem pensar com a intuição. A água viva, ela produz descarga elétrica. Então, primeiro, o ataque é no elemental, no protetor. O protetor, com a sua descarga elétrica natural, né, porque esses arquétipos não é o bichinho lá do mar. Esse arquétipo vem antes. Já foi o próprio homem. Ele rebate com a mesma energia que ele contém. Então, o que dá mais para salientar quando se fala do corpo humano, o coração ele já tem um pré-batimento antes do nascimento. Você ouve, eu afirmo para vocês, eu dou um dedo para vocês, se você tiver uma experiência no plano mental e vocês não ouviram o pulso cósmico. E depois voltar para o corpo e tentar fazer analogia com as batidas do coração, você vai ver que está fazendo seu coração bater não é algo que está aí no corpo. O que a gente pode também falar sobre o universo, né? Por que o universo é imperfeito? Você imagina que seu corpo seja o universo macro, mas vamos, né, nos localizar aqui no micro. Como é que é seu corpo? Tem espaços dentro? Tem alguns, né, espaços, entre aspas, vazios, apesar que nas tubulações aéreas o ar está ali, então eles não tem nada vazio. O sangue está para lá, para cima e para baixo, né? E até o homem tem esse simbolismo do sangue, por isso que talvez ele gosta tanto, né, de misturar sangues, né, através da cópula, né, do sexo, e também derramar sangue, né, em seu instinto feroz, porque ele é um ex-animal. Então você imagina seu corpo como funcionaria como um universo.
Você já ouviu falar em hérnia, em prolapso orgânico? Quando se solta algum órgão, o que que acontece? Né? Uma soltura, um deslocamento. Isso relacionado à criação, você imagina o quanto de coágulos, o quanto de corpos estranhos, o quanto de inflamações acontece quando algo se move. O próprio intestino, com os movimentos peristálticos. Se mover, é gases na certa, né? Dores. Se não mover, explode literalmente. O mesmo acontece com o coração. Se o ser humano não, né, bater cardiacamente, simplesmente ele não estaria aqui agora me ouvindo e eu falando. É como também o ciclo de chuva, né, a questão da corrente sanguínea. E o homem segue esse ciclo, ele está preso nesse padrão, né? Vai, evapora, vai para cima, mundo abstrato, olha lá o azul do céu, que a gente chama de Akasha, né? Que não dá para ver do espaço, só dá para ver daqui, porque é um sinal, que é para onde a gente tem que apontar. E desce de novo como chuva, se contamina, se contagia na lama da terra. Então, tudo é para cima e para baixo, né? Como a gente está vendo todos os dias. Mas daí é o seguinte, ah, você imaginando o universo como um corpo e você desconjuntasse esse corpo, né? Imagina se ele não se movesse, né? Se ficasse desde a célula original e ela não se desdobrasse, não ia dar acidentes, não ia ter que né, se pressionar dentro de nenhum ambiente. Então, você deve entender que quando o universo está em movimento, vai acontecer o seguinte: a primeira coisa que foi Adão vai perguntar, como tem lá nas Escrituras, onde estou? Quando você fala onde estou, é porque você já não está mais no ponto original. Você está perdido. Então, a sensação de lugar fechado. E Adão, quando se cobriu com o corpo. Era vergonhoso a falta de responsabilidade que Adão tinha diante dos poderes, que era o mesmo do divino. Então, se a gente foi um dia a imagem e semelhança de Deus, não é agora que somos anátimas. Anátimas são aqueles que ainda não têm uma alma formada. O que a gente tem é um fantasma. Não pensa você que é isso que vai e que sente, né, e sente tudo errado para ir num psicólogo, psiquiatra, neurocientista para não resolver nada. É uma alma. Não é. É um fantasma. Sinto lhe dizer. Eu, você somos fantasmas. O que é o que nos espera no pós-túmulo.